Olá, profissional da saúde e da beleza, seguidores aqui do YouTube, como é que vocês estão? Nós estamos aqui na série Encontro com Deus, onde nós estamos lendo o livro de Provérbios. Hoje é o quarto episódio, onde nós vamos ler os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Provérbios. Vamos ler em nome de Jesus. Justo em contraste com o ímpio. O justo em contraste com o ímpio. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça da morte, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme o tempo da colheita é o filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo a bênção, mas a boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que se perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios dos sábios se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é a ruína iminente. Os bens do rico são a fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas os que abandonam a repreensão anda errante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão. Isso é um ensinamento para mim, que eu falo demais. Mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem pela falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém, e os justos desejam, Deus lhe concede. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas os justos têm o alicerce eterno. Com o vinagre para os dentes, a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os tempos dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só sai em perversidade. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Então aqui ensina pra gente ser humilde, né? Não ser soberbo. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos
os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo como o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então aqui diz para a gente buscar conhecimento e sabedoria, né? A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem com os ímpios. Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. Aqui fala do diz que diz, né? Da fofoca. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Então, mais uma vez falando aqui da fofoca, né? Do mexeriqueiro. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo problema, mas quem foge de ser fiador estará seguro. Então aqui fala pra gente não emprestar o nosso nome pra nada, né? Principalmente para um estranho, né? A mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Então não adianta ser bonita e não ter juízo. Não usar massa encefálica, né? O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam,
mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras do sábio são remédio. Mais uma vez aqui falando sobre as palavras, sobre a gente prestar atenção no que diz, né? Os lábios que falam verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios o mal o acompanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade do coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Então aqui ensina pra gente, se a gente souber de alguém que está com ansiedade, com depressão, pra gente levar uma palavra de alegria, né? O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará a sua casa, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida e neste caminho não há a morte. Então, o que eu entendi nesses 3 capítulos, né? O 10, o 11 e o 12, que fala sobre a língua, né? Sobre a gente prestar atenção naquilo que a gente fala e até naquilo que a gente pensa, né? Que aquilo que a gente teme, né? Se a gente for o ímpio, aquilo que a gente teme vem até a gente, né? Mas que aos justos Deus concede, né? Aquilo que está no nosso coração. Então fala sobre a preguiça, né? Que a gente não pode ser preguiçoso, porque se a gente for preguiçoso, a gente vai trabalhar pro sábio, né? Pra gente falar palavras de alegria, palavras para trazer coisas boas para as pessoas, né? Não ficar falando de coisas ruins, né? Então, que a boca do reto salva da morte, né? Então, assim, prestar atenção no que a gente fala, isso é um ensinamento para mim. Eu sou uma pessoa que fala demais. Eu falo que às vezes a gente tem que fazer jejum de língua, porque às vezes a gente fala demais e a gente acaba profetizando aquilo para nossa vida. Então, que a gente saiba profetizar coisas boas para nossa vida, né? Profetizar agenda cheia, profetizar bastante cliente, profetizar procedimentos de alto valor agregado, profetizar indicações, profetizar saúde sobre a nossa vida, paz, prosperidade para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos, nosso marido, né? Então, profetizar coisas boas, falar coisas boas, né? Então, aqui fala, né, que palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras do sábio são remédio. Então, palavras, aqui falou muito sobre palavra, né? Então, sobre o que falar e sobre a preguiça, né? E que a gente não seja mexeriqueiro, que a gente saiba o que falar, saiba falar coisas boas até pra gente, né? Pensamentos bons, né? Então, pensamentos geram sentimentos, que geram ação, que tem uma reação, né? Então, que a gente saiba ser sábio, que a gente saiba aprender coisas boas aqui com o livro de Provérbios. E esse foi o episódio número 4. Se você gostou, curta, comenta e compartilha com seus amigos. Até o próximo episódio.